Boa noite a todos. A gente teve um probleminha, nós estamos voltando agora, tá bom? Mas agora tá bem melhor. Então, tudo certo. Boa noite para quem tá entrando. Olha, Márcia entrou de novo, hein? Então, sejam bem-vindos. Agora com certeza tá bem melhor, espero. E hoje nós estamos aqui numa live especial. O pessoal falando tá bem melhor. Ai, que bom, que bom. Então, gente, hoje nós estamos numa live especial. E por que essa live é especial? Porque o Paulo tá aqui comigo, tá bom? Ó, tô bem feliz que ele tá aqui, porque hoje nós vamos falar, tcharam, sobre o lançamento do nosso livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça. Então eu vou explicar uma parte e aí depois o Paulo vai explicar uma outra parte também, tá bom? A primeira parte vai ser sobre o nome do livro, por que o livro tem esse nome, algumas ideias dele, tá bom? E depois o Paulo vai explicar a outra parte também. Bom, quero só mandar um abraço aí para todo mundo que está entrando. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde para quem vai assistir a gente também no futuro. Essa live aqui faz parte de uma série. Todos os domingos, às 20 horas, nós fazemos lives com famílias que já participaram do programa Reforma em Família, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá bom? De vez em quando, uma semana ou outra, a gente tem algum convidado também para trazer alguma coisa de mais informação para vocês. Hoje nós estamos trazendo sobre o nosso livro. Hoje é a gente. Nós somos convidados especiais da gente mesmo. Então, a gente hoje tá bem feliz porque há 3 semanas, 3 ou 2, amor? 3 semanas. 3 semanas, o nosso livro foi impresso e tá lindo, gente, tá muito bonito. E a gente já queria falar, já ter falado, sabe, sobre o livro, mas nós estávamos esperando essa data especial, que é aqui no Brasil o Dia das Crianças, o mês da criança. Então, dia 12 tá chegando e aí a gente marcou dia 10 hoje para nós falarmos sobre o nosso livro. E eu comentei, né, uns minutinhos atrás, vou falar de novo, que aqui no Brasil, o dia 12 de outubro, a gente comemora o Dia da Criança. Mas na Índia, gente, é num dia muito especial, porque é o aniversário do Paulo. Então lá na Índia é no dia 14 de novembro, o Dia das Crianças. E tem uma história no livro sobre esse Dia das Crianças que a gente estava lá na Índia, o que a gente fez com as crianças, o que a gente programou com elas nesse dia. Mas não vamos contar não, tem que ler lá no livro, tá bom? Tem que ler no livro, tem coisa que a gente não vai contar hoje, tá bom? Hoje a gente vai dar só uma geral mesmo. Olha, o pessoal perguntando se vai ter sorteio. Boa ideia, hein? A Carol tá aí. Boa ideia, Carol. A gente não tinha pensado, hein? Mas quem sabe, né? Quem sabe? A gente tá todo mundo feliz aqui, olha, gente. Olha, com bexiga, tá tudo lindo aqui atrás. Enfim, vou explicar então para vocês por que esse livro chama Meu Mundo de Ponta Cabeça. Até é engraçado, as pessoas estão tirando foto com a gente, começa a tirar foto e faz assim. Aí a gente, não, é daquele jeito mesmo, tá bom? Tava certinho. Então a capa do livro é a gente aqui de ponta cabeça. Então por que esse nome? A Márcia perguntando, já tem na CPB? Tá lá, hein? Já tem nas lojas das CPBs. Então, para quem tá aqui e não sabe o que é CPB, olha. CPB é a editora do livro, é a Casa Publicadora Brasileira. E essa publicadora, essa editora, tem várias lojas no Brasil. Então você pode pesquisar no próprio Google, tá? Onde fica a loja da livraria CPB mais próxima da sua casa e lá você consegue adquirir esse livro. Mas também, se você quiser adquirir com a gente, manda pra gente no nosso WhatsApp uma mensagem que você quer o livro, a gente entra em contato com você, pega o seu endereço, a gente combina de como faz para enviar para você, tá bom? Eu vou colocar aqui nos comentários o nosso WhatsApp para quem quiser entrar em contato e desejar adquirir o livro através da gente, né? Ó, já tem uma pessoa aqui, ó, Rosângela Oliver, deve ser Rosângela, talvez, não sei. Já estou com o meu aqui. Top, hein? Top. Então, olha só.
Hoje a gente nós vamos fazer alguns comentários sobre esse livro, tá bom? Tá? Gente, hoje está sendo a primeira live, não é? A primeira live oficial que nós estamos falando sobre esse livro, sobre o lançamento, mas vão ter outras, a gente vai fazer um montão de outras coisas. Hoje é só o comecinho. Então, esse livro aqui, o nome, tá? O nome dele, basicamente, é por quê? Porque pela questão da cultura. Olha aqui, já vou começar a ler na próxima terça-feira. Muito bom, muito bom. No Dia das Crianças, né? Então, a nossa cultura realmente é uma cultura muito diferente da cultura indiana. Aí você fica, não, Valéria, dá o spoiler aí, né? Não, a cultura indiana que é muito diferente da nossa. Vamos conversar então um pouquinho. Vou dar um exemplo que eu já tinha dado quando a live caiu, né? Lá, eles achavam muito estranho o Paulo ter me escolhido para casar com ele e eu ter escolhido o Paulo para casar comigo. Então, até um casal de amigos nossos, nós ficamos mais próximos, eles falavam assim, mas é muito estranho isso. Como pode você ter escolhido o Paulo para casar com ele e ele ter escolhido você? Mas e os seus pais, não é? Porque eles achavam que os pais que tipo sabem o que é melhor pra gente. Não, são os pais que sabem o que é melhor para todos nós. Então, eles devem escolher. Então, gente, aquele esquema de castas realmente existe, tá bom? Ou seja, quando muitas pessoas perguntam pra gente, aquele esquema de castas é real mesmo lá na Índia? É real. E nós vivenciamos isso no lugar onde a gente morava. A gente via isso acontecendo no nosso dia a dia. A forma que um tratava o outro, não é? A gente ficava achando estranho. E aí depois alguém me explicava. Não, é que é de uma casta diferente. Por isso que é tratado dessa forma. Enfim, então isso existe. E no resumo, né? Por que esse nome, Meu Mundo de Ponta Cabeça? Porque para nós, o mundo deles é muito diferente do nosso, mas para eles também. O nosso mundo é muito estranho, é muito diferente do que eles acreditam que é o certo. E não é que existe certo e errado nesse sentido que a gente está conversando, ok? Mas muitas vezes a gente acha que sim. Não, tá errado a família escolher quem vai casar, quem não vai. E eles acham a mesma coisa da gente. Não, tá errado vocês Pode ser escolherem. que exista uma maneira mais fácil, uma cultura de fazer algo que é a mais fácil do que a outra. É ao executar aquela atividade, por exemplo. Mas quando você leva em conta a história do povo, as conquistas dele de liberdade e tudo mais, você vê que tem um contexto todo por trás. Então não existe certo ou errado. Nesse sentido, não é? Vou dar mais um exemplo, né? O pessoal tava falando aí, dá um spoiler. Vou dar mais um exemplo. Vamos falar da colher, daquele exemplo lá da colher. Tinha uma noite, estava meio fria, né? Aí o pessoal fez sopa para as crianças lá no orfanato e eles gostam muito de misturar sopa com arroz. Então acaba virando tipo uma espécie de um risoto, um arroz mais molhado, sabe? Então, e tava muito quente. Então a comida tava muito quente. Aí eu cheguei para um menininho de 4 anos chamado Rohit e falei, não, foi o Debassis nessa situação. Foi Debassis. Falei, Debassis, quer que o tio pegue uma colher para você? Acho que vai ser mais fácil. Porque ele fazia assim, o prato tirava a mãozinha que tava quente a comida. Ele falou assim, não, Paulo, não posso comer com colher. Eu falei, por que não? Porque aqui eu consigo sentir e eu sei que está quente. Se eu coloco na colher e levo na minha boca, eu vou queimar minha boca. Gente, quantas vezes que a gente já não queimou o céu da boca com comida quente? Ou queimou a língua também com comida quente? Então, faz sentido, não é? Quer ver? Uma outra coisa também que eu achei interessante, mas isso eu ouvi, né? Ó, a gente já vai guardando as perguntas aí, né? O pessoal perguntando que pontos que vocês encontraram em comum. A gente já vai guardar essas perguntas. Uma vez uma pessoa falou assim para um indiano: eu acho tão nojento vocês comerem com a mão.
não é? Que nojo, pega a comida com a mão, come. E aí a pessoa falou assim, que interessante, não é? Porque eu também acho muito nojento vocês comerem com o garfo, com a colher. Aí a pessoa ficou indignada. Então, lembram lá do nome do livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça. Você sempre acha que a sua cultura está ok, que a do outro é que tá de ponta cabeça. E aí a pessoa ficou indignada, falou assim, por quê? É você que é nojento, né? Fica comendo com a mão, fica com a mão suja. E aí esse indiano falou assim, ah, sabe por quê? Porque assim, é a minha mão. Então eu tenho certeza que é a minha mão e eu lavo a minha Quando mão. você vai comer num restaurante, em algum lugar por aí que você vai usar o talher, você não tem como garantir como foi lavado esse talher. Então eu acho bem nojento você comer com um talher que foi na boca de um monte de gente. A minha mão vai só Eu na minha vou, eu mão. mesmo lavo e passo a comer. Não é interessante, gente? Ai, obrigada aí, ó, Gonçalves Leidinha. Um beijo. Obrigada. Então, assim, não é legal isso, gente? É você, sabe, saber e aprender a respeitar a cultura de outras pessoas. E na verdade, o nosso livro fala sobre algumas das nossas histórias do outro lado do mundo, lá na Índia. Então, eu e o Paulo, nós ficamos na Índia por um ano. Moramos lá, a 2 horas da cidade de Calcutá. E, olha, gente, é longe, viu? Dá quantas horas de voo? Dá o Ah, quê? Uns. daqui pra lá, você fala, ao todo, entre conexões em aeroporto e tudo mais, chegou a 44 horas de viagem. Então Pensa. é muito tempo viajando, né? É muito. Gente, é muito longe. É do outro lado do mundo. Pra gente que tá aqui, né? Pra gente que tá aqui no Brasil. Mas olha, quando nós chegamos lá, a gente percebeu que muita coisa é diferente da nossa cultura. De verdade, assim, quase tudo, né? O pessoal perguntou: vocês encontraram alguma coisa em comum? Eu sei uma. Fala, meu amor. Embora é um país pagão com mais de 33 milhões de deuses, a gente vê que não importa onde você for, em qualquer lugar desse mundo, faz parte da natureza humana reconhecer que tem um ser superior. Nós sabemos que só há um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos céus, mas eles não conhecem a Cristo. Então, hoje a Índia é um dos países mais difíceis de ser evangelizados. Por quê? Porque, primeiro, é um país que é contra o cristianismo. Então, o cristão lá não é bem-vindo. Então, se você chegar numa vila e falar sobre Jesus, você pode ser não bem recebido. Mas, é um país que necessita, sim, de Cristo. E outra dificuldade é que você pode andar, às vezes, 2, 3 quilômetros para ir uma vila do lado, já é uma outra língua. Então você pensa assim, eu tenho que aprender o Hindi, que é a língua nacional, mas tem muita gente que não fala o Hindi. Tem muitos dialetos lá. Então fala a língua local. Então a gente estava numa região ali do estado do West Bengal, a 2 horas da capital, que era Calcutá, e só ali na região, num raio de coisa de 20 quilômetros, se falava 6 línguas diferentes. Então é muito difícil, é um país difícil de ser evangelizado. Você manda um missionário para lá, como que ele vai fazer para evangelizar cada uma dessas localidades, sabe, de línguas diferentes? Ele tem que ir com inglês? Não. A maioria da população lá não fala inglês também, então como você faz? É difícil. É um país desafiador, Sim. que inclusive fica na janela, não é? Que nós, como missionários, conhecemos muito bem, que é a chamada janela 1040. Então, existem outros países também que fazem parte dessa janela 1040, que são países desafiadores, e a Índia é um deles. Aqui a Carol falou que é interessante ver que essa cultura se vê na Bíblia. Tem uma história na Bíblia que se passa na Índia. É a história da Rainha Esther. Olha, gente, tem muita coisa interessante. E acho que a Patrícia está colocando aqui, não é? Ansiosa para ler o livro. Por isso que é importante, concordo 100%, viu, Patrícia? Patrícia Costa aqui, né? Que é muito importante a gente fazer o quê? A gente respeitar
as culturas diferentes, porque o que é diferente para nós é diferente para eles também, com certeza. É um espelho, não é? Praticamente. E a gente vai aprendendo isso conforme o passar do tempo e a convivência com as pessoas lá. Então, gente, o nome do livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça, é por conta dessa diferença, sabe? Que a gente vê no outro, mas que o outro também vê em nós, em relação à cultura. Então, ponto 1, nome do livro. Ponto 2, gente, para quem é o livro? O livro é para crianças, tá bom? Então, o livro foi escrito para crianças, mas de verdade, o livro é para adolescente, o livro é para pré-adolescente, o livro é para educadores, professores, porque tem atividades, pode ser como um livro paradidático, sim. E o livro é para a família toda. Por quê? Porque um dos nossos objetivos quando nós estávamos escrevendo o livro foi qual é um desses objetivos? É que essa mesma ideia de missão que vive no nosso coração, que ela seja acesa, não é? Também no coração da sua família. Que essa chama, não é, de missão, seja acesa no coração dos seus filhos, no coração dos seus adolescentes, no coraçãozinho dos seus bebês. Então todo mundo pode participar desse livro. E ele possui 13 capítulos, tá bom? Então, olha, quem tá falando aí do livro, né? Somos nós, os autores. Então, o livro tá lindo, lindo. Tá maravilhoso, Nós gente. somos suspeitos em falar, né? A gente é meio suspeito. Mas tá muito bonito mesmo, muito bem feito, com capricho, com amor e com oração. Há muitos anos nós já estamos orando por esse livro. Muitos anos atrás. A gente vai contar, tá bom, para vocês. Mas para vocês entenderem, não é, a estrutura do livro, vou dar alguns spoilers aqui, tá? Então, olha, no começo do livro, tá bom? Tem aqui a dedicatória. Deixa eu mostrar aqui, olha. Tem a dedicatória que a gente faz e tem algumas atividades também para as crianças. Em cada capítulo tem uma atividade. Para as crianças fazerem, olha. Então, é um livro para pais, professores, educadores. É um livro para se usar com as crianças, fazer as atividades que tem aqui nesse livro com eles. Uhum. E, ó, vou mostrar aqui mais uma, olha. É muito legal. Então, olha, tem algumas coisas aqui, olha, que puxa atividade, que puxa, por exemplo, o que é um passaporte? O que é um visto? Porque, gente, esse livro aqui fala de tudo, de tudo, sabe? Tem sempre, assim, algumas páginas que vai e puxa aqui, o que é isso? Curiosidades. Olha, o capítulo 2, missionários de primeira classe. Uhum. O que será que aconteceu, né? Nós nos consideramos missionários de primeira classe. Somos filhos do Rei do Universo. Uhum, exatamente. Então, não é? Tem muita história aqui. Aí, no meio de alguns capítulos, tem uma coisa muito legal. Ó, vou mostrar aqui. Tem, gente, as imagens estão lindas, lindas. Muita qualidade. Olha aqui como é que a gente andava lá. Tuk-tuk. O que será que é tuk-tuk, hein? Mas o que é mais legal aqui é que o livro, ele foi feito, não é, para a família, e aí na sua família tem criança que faz parte do quê? Da geração que hoje nós chamamos de geração alfa. E quando a geração alfa pega alguma coisa hoje, eles querem ter interação. Então, essa interação precisa ser o quê? Precisa ser com propósito. E é o que nós fizemos aqui no livro. Quando você pega uma página como essa daqui, que é o capítulo que a gente fala sobre as pipas. Pipas. Nós fizemos pipas lá. Na verdade, o Paulo que fez com as crianças. Ensinei eles a fazerem as pipas. Fazer as pipas. Aí você encontra isso aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui. Você encontra um
QR Code. Então, em alguns capítulos, você vai encontrar um QR Code. Aí, nesse QR Code, você aponta o seu celular, vai te levar para um vídeo que mostra exatamente o momento que a gente estava lá com as crianças, vivendo aquela história que você está lendo ali do livro. Gente, pensa que maravilhoso. Você está ali lendo o livro em família, está ali lendo o capítulo, de repente você põe o QR Code. Valéria, o que é isso, QR Code? Como é que eu faço com isso? Então, você vai pegar o seu celular. No modo foto. No modo foto. Como se fosse tirar uma fotografia. E aí você vai colocar. Apontar para esse QR Code. Aponta. E aí vai surgir um link. Clica nesse link e vai te levar para um vídeo lá no YouTube. E aí a sua família vai ver aquela página criando vida. Por quê? Porque a página vai criar vida praticamente, porque as crianças, não é na sua casa, os adolescentes, a sua família vai poder assistir um vídeo de algo que você acabou de ler. O momento real daquela história. Olha, esse livro foi feito realmente, não é, Thelma? Um beijo para você, para o Celso. Gente, a Thelma e o Celso, eles estão sempre aqui com a gente e eu quero realmente deixar um abraço especial para eles, porque, ó, só de falar, toda vez que eles estão em alguma live, falo do nome deles, já começa o meu olho já, porque foram eles que me convidaram quando eu era criança para ir na igreja. Eu não conhecia Jesus, não conhecia a igreja, absolutamente nada. E eles me convidaram, eles eram nossos vizinhos, pediram para os meus pais e eu fui na igreja e amei a igreja. E desde então me apaixonei por Jesus. E eles cuidaram de mim. Então, eu e o Paulo, nós somos apaixonados realmente por esse ministério infantil. Porque lá na Índia, Deus mostrou de uma forma muito clara para nós que as crianças precisam de um olhar diferente. Por falar nisso, vamos contar um pouquinho do que aconteceu quando a gente chegou lá, né? Sim, vamos lá. E agora o Paulo, olha, então já expliquei minha parte, tá bom? Já expliquei o nome do livro e o QR Code que você pode encontrar e quantos capítulos tem no livro, tá bom? Então, você já sabe, e que o livro tá maravilhoso, que o livro tá muito lindo, tá bom? E, esqueci só de um detalhe importante. O livro, ele foi destinado, não é? Foi escrito dentro da nossa organização, então quem tá aqui, nós fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E dentro da nossa igreja existe o que nós chamamos, existe um departamento que nós chamamos de desbravadores, que é como os escoteiros. E dentro dos desbravadores existe um outro departamento que chama aventureiros, que é como os lobinhos. E esse livro foi escrito, não é? Também para os aventureiros. Então, 2022, o ano que vem, o livro vai ser o livro oficial de leitura dos aventureiros no Brasil todo. A gente já tem visto adultos lendo, vovó lendo para os seus netos, então tá bem legal. A gente tem gostado bem do resultado. Sim. E ó, só antes de passar aqui para o Paulo, Flora, um beijo para você, amiga, um abraço aí para sua família. A Flora já fez live aqui com a gente também falando sobre empreendedorismo infantil. Então, gente, as próximas lives dos próximos domingos vão ser top. O pessoal tá aqui comentando. Já imaginou, Márcia, quantas estrelinhas vocês terão na coroa com esse livro? Deus seja louvado, né? Amém, é verdade. Porque, Márcia, sabe que um dos objetivos desse livro é o que eu falei, que a gente, sabe, seja usado por Deus para quê? Para que outras pessoas tenham no coração o que Deus colocou no nosso coração, que é essa vontade de servir, que é a missão. Coloque não só no coração das crianças, mas no coração da família toda, não é? Para eles poderem servir, porque é a melhor coisa que existe. É a nossa missão, na verdade. E
Deixa eu ver o que mais aqui. Os Aventureiros. Olha, realmente foi feito com muito capricho esse livro. E agora a gente está fazendo o quê? Agora nós estamos nessa fase de lançamento do livro. E a gente está querendo fazer também tudo com muito capricho. Enfim, então já falei minha parte aqui, não é? Eu e o Paulo combinamos um roteirinho antes. Já falei o nome do livro, por quê, para quem é, como é, os capítulos, e agora o Paulo vai explicar outras coisas bem legais. Então vamos lá. Muitas das histórias que você vai encontrar aqui nesse livro são resultado de um trabalho que a gente desenvolveu lá na Índia com as crianças naquele orfanato. É um orfanato a 2 horas de Calcutá. Então a gente estava bem nas vilas mesmo, em uma região muito pobre, de extrema miséria. E Deus nos levou para lá. É claro que quanto à relação pedagógica, com certeza a Valéria saberia o que fazer com essas crianças pela formação dela. Mas a gente queria um pouco mais do que isso. A gente quer saber da parte de Deus o que Ele, como Criador, gostaria que nós fizéssemos com as crianças. Então a gente quer ser um instrumento na mão de Deus para fazer a vontade dele em relação àquelas crianças. A gente sabia que a gente tinha que amá-las, cuidar delas, dar o nosso melhor para elas, mas o que mais Deus gostaria? E a gente orando nesse sentido, pedindo para Deus nos mostrar a vontade dele, Deus foi direcionando a Valéria nos textos, nos cultos matinais dela, nos cultos individuais dela, para textos na Bíblia. Você acredita que Deus responde sua oração? Nós acreditamos e já vivemos isso algumas vezes. Em especial lá na Índia. Sim. E Deus levou, sim, a Valéria para textos na Bíblia que falavam sobre educação de filhos. Só que isso começou a acontecer tão repetidas vezes que isso impressionou ela. Um dia chegou para mim, Paulo, eu acredito que Deus está querendo falar conosco. Porque eu tenho ido para textos do mesmo assunto de educação de filhos tão constantemente nos meus cultos que Deus quer que a gente faça alguma coisa em relação a esses textos. A gente começou a olhar esses textos e colocamos em prática o que se falava nesses textos. E é impressionante descrever o que aconteceu com essas crianças em tão pouco tempo. E com a gente também, não é? Né? Muitas vezes a gente vai para uma missão assim, a gente já fez alguns cursos de missão e a gente entendeu realmente o que aconteceu com a gente. A gente vai lá achando que nós somos os salvadores, que a gente vai mudar, não é? Vai melhorar. E na verdade, quem precisava era a gente. Não é? Era nós que precisávamos. E nós vimos que esses textos, a Valéria começou a separar esses textos por assuntos, sabe? E a gente viu que falava sobre Deus, qual é o desejo dele como nosso Criador, para como deveria ser a nossa adoração, o nosso culto com ele. Depois falava sobre a rotina das crianças, sobre valores, quais são as regras, os princípios que as crianças devem ter. A gente começou a separar tudo isso e pôr em prática com essas crianças. E foi lindo ver as crianças em pouco tempo. Era um ambiente cristão, um ambiente... Eles cantavam, gente, cantavam o tempo inteiro. todo. Então a gente viu que Cristo estava alcançando o coraçãozinho deles, fazendo tão pouco, simplesmente pegando textos e colocando em prática. Paulo, não é tão simples. Sim, demanda um esforço, uma energia, porque você tem que mudar hábitos, mudar uma rotina e mudar às vezes valores para trazer para os valores de Deus, os valores que Deus nos pede. E essas mudanças aconteceram. E as crianças começaram a enxergar não o Paulo, a Valéria ou os outros funcionários, mas enxergavam nas nossas atitudes a Cristo, um Deus verdadeiro. E muitos deles se converteram e era um ambiente tão gostoso que eles acordavam 6:30 da manhã, iam para a cama às 8:30 da noite. Sempre tinha grupinhos aqui ou ali, assoviando, cantarolando, um hino. Era muito gostoso. E faziam isso de coração, não porque eram obrigados. Eles se tornaram mais cooperativos, ajudadores. Então foi muito gostoso. O que o Paulo tá resgatando aqui, gente, é algo assim muito forte para nós. Então, quando a gente tava, sabe, em todo esse processo de... isso bem antes da Índia, não é? Bem antes da Índia. Se Deus realmente queria a gente fora do Brasil, como que isso ia acontecer, sabe? Foram longas histórias.
mas a gente sempre pensava assim, puxa, por que a gente ouve tanta história legal de outras pessoas e nada acontece na nossa vida? Sabe? Não acontecem essas histórias assim, essas coisas de milagres e tal. E a gente percebeu que quando nós tiramos o pé do barco, então a gente estava com o pé no barco e um pé na água, sabe? Um pé no barco e um pé na água. Quando a gente tirou o pé do barco e começou a andar na água, Focando em Cristo, né? focando em Cristo, ou seja, quando a gente saiu da nossa zona de conforto, Dependendo somente de Cristo. realmente as coisas começaram a acontecer. E esse livro, ele está cheio de histórias, de milagres, sabe? Grandes milagres que Deus fez na nossa vida e nos usou também para trabalharmos junto com aquelas crianças. E usou as crianças para curar os nossos corações. Porque quando a gente foi para lá, nós fomos muito machucados, não é? A gente foi com uma dor muito grande. E o nosso ministério nasceu lá. Então nós temos um ministério, né, chamado, ó, tá aqui, ó, chamado Fingerprint, que quer dizer marca digital em inglês. E esse ministério nasceu lá. Então a gente tinha certeza que quando a gente, não é, que dentro, hoje a gente entende que dentro da zona de conforto nada acontece. Aí você deve estar pensando, então quer dizer, Valéria, Paulo, que a gente tem que sair e ir para outro país e ser missionário e largar tudo e não. Não é isso que a gente está falando, não. Não. A gente está contando nossa história, né? Deste livro aqui. É a história que Deus trabalhou na nossa vida. Você pode ser missionário do outro lado da sua rua. Com seu vizinho, com seu familiar, com seu parente, colega de trabalho, de escola, universidade. onde Deus te enviar. Exatamente. Então, isso é mais importante. Na verdade, a grande missão começa dentro do nosso lar. Começa dentro da nossa casa. Essa é a maior missão. Muitas mães vêm falar com a gente, às vezes a família, e fala assim, eu queria tanto ser missionário, mas a gente tá com 3 filhos, não é? E é tão difícil. A gente assim, mas vocês já são missionários. Poxa, vocês têm 3 grandes missões, que são os 3 filhos de vocês. Então, isso é bem importante a gente pensar qual é a nossa missão. A nossa missão, em primeiro lugar, é a nossa família. Mas Deus tem histórias diferentes, não é? A Carol acabou de colocar aí, ó, não existe a palavra preguiça no processo de educação. É verdade, né, Carol? O processo educativo, ele exige muita energia, não é? Ele exige o quê? Exige que você saia de um ponto A para ir para um ponto B. E isso você precisa fazer o quê? Você precisa trabalhar, você precisa fazer. Então, o que o Paulo comentou aqui é o que a gente viveu lá. Na verdade, hoje o programa que nós temos, chamado Reforma em Família, começou lá, né? São todos esses textos que a gente viveu lá na Índia, que a Valéria foi direcionada, a Valéria se compilou, juntou tudo, formatou e gerou 10 módulos. Então todo o programa que a gente faz hoje com as famílias do nosso ministério é todo baseado na Bíblia. São textos que Deus nos levou lá na Índia para aplicar sobre educação para as crianças no orfanato, que de verdade cabe perfeitamente no seu lar também. Então é isso que a gente tem feito com as famílias. Feito o programa que a gente fez com as crianças lá na Índia, hoje a gente faz com famílias. Então se você tem interesse hoje em participar desse programa, saiba que a gente vai começar um grupo novo, dia 9 de novembro, certo? Certíssimo. É uma terça-feira e vamos ter 2 horários. Você pode escolher a turma das 6 horas da manhã ou também pode participar da turma da noite, que seria às 19 horas. Paulo, mas eu posso fazer individualmente com a Valéria? Também pode. Então a gente está aqui para servir, para ajudá-lo no que for possível. E nós tivemos essa experiência lá com... Gente, ó, a gente já está começando a dar muito spoiler aqui, viu? Não estou gostando, está na hora de terminar essa live. Então, brincadeira. Nós estivemos lá com 53 crianças.
Existiam outras, mas a princípio oficialmente estavam ali com a gente, morando com a gente, não é? Acordando, dormindo, comendo, colocar para dormir, cuidar se tomar banho, se vai comer, se não comeu, tomar remédio, não é? A febre, tudo isso. Nós convivemos durante um ano com 53 crianças em idades totalmente diferentes, que variavam aí de 5 anos até 16, 17 anos, todas juntas. E essas crianças não falavam a nossa língua, não tinham a nossa cultura. Nós falávamos dentro do orfanato, nós falávamos inglês com eles, mas muitos deles chegavam ali e não falavam inglês, falavam outra língua, que a gente também não sabia. E Deus nos abençoou de uma forma assim que realmente precisava de um livro, gente. Precisava de um livro como esse para a gente poder escrever um pouquinho de como Deus nos abençoou. E mais que isso, Deus nos mostrou, como Paulo falou, de uma forma muito especial, um programa, não é? Que hoje nós estamos vivendo com várias famílias, tanto em grupo como individual. Então, quando a gente fala de rotina, como é que é a gente fazer rotina com 53 crianças? Dá certo rotina? Dá sim. Como é falar, não é, de tough love? O que é tough love, Valéria? Amor duro, amor firme. Como é falar de amor firme com adolescentes? É possível? Sim, é possível. Claro que é. Como é fazer culto todo dia? É possível? Sim, é possível. E de manhã e à noite, viu, gente? Contar historinha perto da cama das crianças antes deles dormirem? É possível. É possível. Mas o que nós percebíamos lá, e é algo que até hoje, sabe, fica no nosso coração. Normalmente, quando a gente está em família, começa a perceber isso. E tem um bebê na família. Já faz toda a diferença, né? Um bebê ou uma criança pequena na família. Então, todos os focos ali estão naquele bebê. Aí passa no colo de um, passa no colo de outro, e dá beijinho e tal. Lá, então a gente percebe que aqui, em algumas situações, são muitos corações para um só. Então, são muitas atenções para um bebê ou para uma criança. Lá era o contrário. 6 adultos para 53 crianças, né? Exatamente. Então, o tempo inteiro era ao contrário, não é? Era a gente tentando se dividir o nosso amor, a nossa atenção, o nosso tempo com um montão de crianças. E aí, por isso, não é? Que vai lá no que a gente sempre fala para as famílias no programa Reforma em Família. No temor do Senhor está o princípio da sabedoria. Que é a primeira semana, a gente já começa falando sobre o culto familiar, sobre o culto pessoal, sobre essa sabedoria que nós precisamos encontrar no temor do Senhor para educar as nossas crianças. Então, olha, a Márcia, obrigada pelo que você colocou aqui, é verdade, não é? Olha o que ela falou. Eu estava pedindo para o Eterno me dar oportunidade em um campo missionário. Eu lembro, né? A gente tinha conversado sobre isso, não é, Márcia? Hoje sou a responsável pelo Ministério Alunos Novo Tempo da Igreja de Moema. Amém, amém. E eu tenho certeza, Márcia, que você deve estar fazendo um trabalho lindíssimo, maravilhoso lá, porque você é uma pessoa talentosa, dedicada. Amém. E Deus tem histórias diferentes para todos nós, não é verdade? Olha, somos filhos... a Carol colocou aqui, ó. Porque somos todos filhos adotados no reino de Deus. Carol, eu tenho um texto maravilhoso sobre adoção e sobre como nós fomos adotados por Deus. Lindo você ter lembrado disso também. Bom, gente, que mais que a gente podia falar aqui então, hoje, sem dar muito spoiler? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta sobre o livro.
Ó, aqui a Thelma falando, realmente, a linguagem do amor é universal. A Vana aqui, Lima, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Amém. Amém, Vana. E realmente, não é? A gente tentou fazer o nosso melhor lá. Era o que a gente tinha, não é? Eu gosto sempre de falar assim que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem pro dia. E nós temos que florescer onde nós estamos plantados. Deus nos colocou lá e depois Deus nos tirou de lá. Então o pessoal sempre pergunta, mas por que vocês saíram? Perguntaram bem no comecinho, vocês gostariam de voltar? Ó, acabou de perguntar, Carol. Voltariam para a Índia? Então o nosso coração, sim, não é? A gente Mas quer fazer uma viagem para lá ano que vem. A gente está tentando levar esse livro para Safeliz também, que aí seria traduzido para o só inglês. feliz. Safeliz, desculpa, é a editora. É a mesma editora, só que fica na Espanha. Aí eles produzem livros lá em francês, inglês e espanhol. Espanhol, isso. Então esse livro seria traduzido para essas 3 línguas também. E aí a gente teria a oportunidade de pegar o livro em inglês e levar para as crianças. Então a gente está trabalhando com isso também e a gente gostaria de entregar para as crianças esse livro em mãos. Então, gente, vocês que estão aqui, não é? Imagino que todos que estão aqui somos cristãos. Orem pelo nosso ministério. Aqui, ó, Ministério Fingerprint, não é? Marca digital. Orem por nós. Orem pelas nossas crianças também lá na Índia. Hoje eles já estão assim pré-adolescentes, alguns adolescentes, estão grandes já. Mas a gente tem contato sempre com eles, às vezes de madrugada, né? O celular toca assim, 3h40 da manhã. A gente olha, Índia. Dá quanto tempo agora? A gente tá confuso de... São 8h30 a mais lá, né? Então, já lá, essa hora, eles já estão dormindo, ó, faz tempo. Então, orem, não é? Coloquem nas orações de vocês, quando lerem esse livro, lerem esse livro em família, coloquem na oração de vocês essas crianças, o nosso ministério, a gente, não é? Porque nós trabalhamos com famílias, trabalhamos com crianças e a ideia desse livro realmente foi um dos objetivos é inspirar vocês para que vocês tenham no coração o que Deus colocou no nosso coração. Esse desejo de servir, esse desejo de missão. E não sei se alguém tem alguma pergunta, a gente está aqui de olho no horário, né? No tempo. Então a gente tem aí uns minutinhos para alguma pergunta. Vamos ver. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Bom, tem muita coisa, gente, mas se a gente começar a falar aqui, vai... Então deixa o nosso telefone de novo. Eu coloquei aí no chat, mas se vocês tiverem interesse em participar do programa Reforma em Família da metodologia 321, que é o que a gente faz com as famílias, ou mesmo adquirir o livro, envia pra gente uma mensagem no nosso WhatsApp, que é DDD 12 99727 5799. Aqui tá parecendo ao contrário, Acho né? que espelhado aí, né? Mas tá aqui. A gente fez uma bexiga assim, desse daqui, tá, gente? Olha aqui, ó. Anete. Onde compro esse livro? Você pode adquirir o livro nas lojas da livraria CPB. A CPB, como a gente falou no começo, né, é a editora do nosso livro. E ela tem algumas livrarias espalhadas pelo Brasil. Então, se você colocar no Google ali, livraria CPB mais próxima de você, capaz de você encontrar. Casa, significa Casa Publicadora Brasileira. É a abreviação, né? CPB. CPB. De Casa Publicadora Brasileira. Então, você procura a livraria CPB e já vai aparecer alguns endereços aí próximo da sua casa, tá bom? Mas se não tiver... Envia para nós um WhatsApp, de novo, DDD 12 99727 5799, que a gente dá um jeitinho do livro chegar até você. Uhum.
Bom, e quem quiser participar também do programa, só reforçando, dia 9 de novembro a gente começa uma nova turma, tá bom? Então manda um direct, conversa com a gente, manda sinal de fumaça, pombo correio, o que for, tá bom? Mas você vai conseguir falar com a gente, com certeza. E aí a gente vai explicar como participar desse programa, tanto na mentoria em grupo quanto na mentoria particular. E do livro já tá fácil, tá bom? Já tá bem fácil aí para vocês adquirirem. Lindo, gente, tá muito bonito, cheio de QR Code e com histórias assim emocionantes. Lembrei de uma coisa também importante. Deu trabalho para fazer, por quê? Além da escrita, que nós dois tivemos aí, ó, uma suada pra escrever, porque era muita história, gente. E olha, já vou falar aqui, ó, não é, ó, o livro não é fininho, viu? Quer saber quantas páginas tem? São 112 páginas, né? Tcharam, vamos ver aqui, ó, 112 páginas. Nossa, mas é muito grande. Mas tem muita imagem. Cheio de imagem para as crianças viverem um pouquinho cada uma das histórias também. E as imagens são imagens das pessoas e das crianças. Isso deu um trabalho, gente. Aí envolve questões jurídicas, de conseguir autorização dessas imagens, de usar as imagens. Então foi um livro bem trabalhoso, porque a gente queria entregar o real, a melhor qualidade para vocês. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Olha, teve um amigo nosso que a gente teve que caçar ele lá na Índia, daqui, hein? Daqui do Brasil. E falava com um, ele mandava mensagem pro outro. Mas você já conseguiu? Não, agora ele tá em Mumbai. Não, agora ele foi para outra cidade. Até que a gente conseguiu falar com ele, porque a gente queria muito colocar foto, uma foto especial, porque ele nos ajudou muito em relação à música com as crianças. Tem, gente, nos QR Codes, a gente falou isso para vocês, no QR Code você tá ali lendo o livro para sua criança, para o seu adolescente, ou lendo o livro em família, põe lá no QR Code, de repente, no QR Code, BUM! Aparece a imagem, a cena, sabe, das crianças cantando, tocando. Tá muito livro, tá muito lindo o livro. A Alcione perguntou aqui se a live vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram da Valéria, tá bom? E também vamos disponibilizar mais tarde no nosso canal do YouTube, que é lá no canal do Fingerprint Ministry. Vai estar gravadinho lá, tá bom? Bom, então deu bastante trabalho, foi um livro assim que não foi fácil de ser escrito, porque eram muitas histórias, muitas fotos. Gente, acho que de verdade a gente tem mais de 5.000 fotos das crianças. Pensa escolher qual a mais legal. Todas eram legais. A gente quase deixou a Sueli louca, não é? A Sueli que cuidou aí da edição do livro. E a equipe também, uma equipe maravilhosa. E também a parte jurídica, pelas questões de autorização. Mas deu tudo certo, tá aqui, olha, na nossa mão, lindo, maravilhoso. Qual é o valor do livro? Qual será que é o valor do livro? O livro está sendo vendido pela CPB, é um valor tabelado de R$ 38,90. Esse valor ficou por causa da grande quantidade de imagens que se usou no livro e pela quantidade de páginas também. Então ficou um livro de muita qualidade. Tá. Por isso é o valor um pouquinho mais elevado. Esse valor não é o nosso, é o valor que a própria CPB estipulou. E se você for até a livraria CPB, você adquire por esse valor. Se você quiser por correio, teria mais o custo da postagem também. Aí você pensa, nossa, mas será que esse valor tá tão caro assim? R$ 38,90? Gente, vou falar pra vocês. Não é porque a gente é autor, não. Mas olha, na qualidade desse livro, nos QR Codes que tem aqui, nas histórias que são contadas aqui e na missão que tem esse livro, não tem preço. Não é? Não tem preço realmente. Sabe, a gente fica assim muito muito feliz de ter uma editora como a Casa Publicadora Brasileira, que teve aí todo um processo
para aprovação. Foi um processo que a gente também orou muito, sabe? Para que esse livro fosse aprovado. E deu certo. Foram longos anos, mas aconteceu. E hoje é realidade, está aqui na nossa mão. E estamos orando para que esse livro seja também uma realidade na vida de crianças em outros países. E em especial nas nossas crianças lá na Índia, que é o que o Paulo falou, que a gente está em oração aí para ver a questão da tradução em inglês. E a gente tem mais um minutinho aqui, a gente vai responder uma pergunta aqui, que eu vi que ficou bem lá em cima. Se alguma coisa na cultura entre Índia e Brasil, que a gente viu que era parecida, que era igual, se a gente gostou. Eu tenho uma aqui, não sei se você já tem alguma. Pode falar. Ó, a roupa. Né? Que era comum não, que foi diferente. Desculpa, perguntou se foi diferente. A roupa. Pra mim, as roupas das mulheres indianas são muito diferentes das nossas. E eu gostei. Eu gostei muito das roupas indianas. São muito bonitas, são coloridas, são confortáveis. Não são roupas são roupas que a gente fala, não é? São roupas que prezam em relação à modéstia, porque lá existe toda uma questão que as mulheres não podem, não é, mostrar o corpo. Então as roupas são muito, vamos dizer, decentes. Claro que existem alguns tipos diferentes de roupas, ok? Tem também uma questão cultural bem do mundo de ponta cabeça pra gente, bem estranha pra nós. Então, as mulheres que são casadas e que usam aquela roupa, o sari, sabe? O sari é aquela roupa que vai envolvendo toda a mulher. Mulher que é casada anda com toda a barriga, assim, toda essa parte do abdômen, pode colocar a barriga, exposto, né? deixar exposto, não tem problema. Mas quem não é casada não pode. Então, não é? Mas enfim, então só respondendo aqui a pergunta, eu gostei das roupas, que é uma coisa bem diferente, mas eu me senti muito confortável com as roupas das mulheres. Gente, eu não mostrava a barriga, tá? Então, deixa eu... eu não mostrava a barriga. Eu usava a barriga coberta. Então, como eu era estrangeira, né? Então, tudo bem. Ok, então, não sei, amor, você lembra de Eu alguma lembrei de coisa? uma curiosidade. O povo indiano ele é muito, muito, muito curioso. Então a gente pegava o ônibus, a Valéria mostrou a foto de um tuk-tuk, mas existe o ônibus também lá, né? Então a gente ia para a avenida para ir até o vilarejo mais próximo, para ir lá pegar o trem para ir para Calcutá e assim por diante. Quando a gente entrava no ônibus, sempre estava lotado. E no que a gente entrava no ônibus, todo Parava. mundo virava e ficava encarando a gente até a gente descer. Encarando, gente, sem tirar o olhar. Sim, direto. Fixava o olhar na gente e ficava. Mas você podia ter certeza que alguém ia se aproximar da gente e começar a conversar, puxar assunto, da onde a gente era, e sempre era uma oportunidade a gente poder falar também, né, de Cristo, ou mesmo ensinar alguma coisa ou aprender com eles. Era muito gostoso. Essa curiosidade do povo acabava sendo um benefício para nós de poder nos relacionarmos com eles. É verdade, muito carinhosos, mas no começo foi bem estranho.